Voltamos já, pessoal. Bom, então vamos lá, vamos retomar? Então, a gente falou aí já de 6 casos de próclise, a gente ainda vai ver mais 3. Esse próximo aqui é quando eu tenho um sujeito, né, que vem antes do verbo, que é a ordem direta, né? A ordem direta é sujeito, verbo e complemento do verbo, né? E depois, no fim, o adjunto adverbial. Essa é uma ordem direta de oração. Então, quando eu tenho o meu sujeito ali, na ordem direta, antes do verbo, e ele estiver representado por um pronome ou relativo, ou indefinido, ou demonstrativo, esses 3 tipos de pronome, tá? Em um desses 3 casos, eu vou ter próclise também. Então, olha, os homens que me socorreram estão na sala ao lado. Os homens, né? A gente tem 2 orações. Lembra que a gente falou na aula sobre pronome relativo? Eu tenho os homens estão na sala ao lado e esse que aqui representa os homens, né? É o que faz um pronome relativo, né? Se relaciona, né, a alguma coisa. Então, esse que se relaciona a os homens. Os homens me socorreram. Então, se ele está representando alguém que seria sujeito dessa oração, o que é sujeito dessa oração aqui? Que a gente vai ver mais pra frente, que chama subordinada adjetiva, tá? Então, esse que aqui é sujeito de me socorreram. Que me socorreram, certo? Então, se eu tenho um pronome relativo, né? E ele tá como sujeito, principalmente, então ele pede a próclise. Ele pede pro pronome átono vir antes do verbo. Tá? O pronome relativo sempre puxa, tá? O pronome para antes do verbo. Aqui, ó, um caso de um sujeito representado por pronome indefinido, que é o tudo. Tudo lhe parecia diferente. Então, esse lhe veio para antes do verbo. Outro caso, pronome demonstrativo. Lembra dos demonstrativos? Esse, este, essa, esta, isso, isto, aquele, aquela, aquilo. Lembram? Então, assim, sempre que a gente tiver um sujeito que for representado por um pronome demonstrativo, normalmente vai ser isso, ou isto, ou aquilo, né? Aí também puxa o meu pronome para antes do verbo, tá? Então, pronome indefinido, pronome demonstrativo e principalmente os pronomes relativos. Valeu? Próximo caso, a gente acabei de falar sobre a ordem direta, né? Que é o sujeito, o verbo e aí seus complementos, objeto direto, predicativo. E no fim, a gente tem o adjunto adverbial, certo? Legal. Só que às vezes, muitas vezes, eu quebro essa ordem direta, né? Normalmente eu puxo pra frente, né? Quando eu inverto e puxo alguma outra coisa pra frente antes do sujeito, é porque eu quero dar destaque, né? Porque aí eu coloco antes e dou, né, o que a gente chama de ênfase para aquilo que tá no começo, tá? E como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso com objeto direto ou com um predicativo, antecipando, né, na oração. E se isso ocorre, normalmente eu vou também ter a próclise. Então, veja. As estrelas mais bonitas é o meu objeto direto. Por quê? Eu tenho aqui, te darei. Esse darei já indica que o meu sujeito aqui está oculto. É o sujeito eu, né? Que eu já vejo aqui pelo verbo que o sujeito é eu. Então, eu te darei o quê? As estrelas mais bonitas. Então, é o meu objeto direto. Quem dá alguma coisa para alguém. O alguém é você, né? Te darei, é o tu. E o que eu darei às estrelas mais bonitas é o objeto direto. Então, como ele está antecipado, como ele está começando a minha oração, aí puxou também o meu pronome átono para antes do verbo. Tá? Olha aqui. Inimaginável lhe parecia aquela situação. Quem que é o sujeito nesse caso? É aquela situação. Se eu for colocar na ordem direta, seria aquela situação... Lhe parecia, ou parecia-lhe, inimaginável, tá? Então, lembra que verbo aqui parecia tá como verbo de ligação. Tá ligando o sujeito, que é aquela situação, a uma qualidade do sujeito, que é o chamado predicativo do sujeito. Deixa eu apagar aqui que ficou difícil, né? Então, vamos voltar aqui, ó, verbo de ligação, porque tá ligando o sujeito ao seu predicativo, que é a qualidade, né? O que caracteriza o sujeito, que é inimaginável. Tá? Então, nesse caso, inimaginável, ele parecia aquela situação, eu tenho que o predicativo do sujeito foi antecipado, foi colocado no começo, e por isso ele puxou o lhe para antes do verbo. Certo? E o último caso que pede a próclise seria o caso de orações coordenadas alternativas, tá? O que é isso? A gente vai ver na aula de hoje, tá, gente? Na segunda metade. Orações coordenadas alternativas são orações que estão juntas ali e que
se alternam, né? O conteúdo de uma se alterna com o de outro. Ou eles se excluem, ou eles se revezam. Então, quando eu tenho conjunções como ou quando elas vêm em conjunto, ou isso ou aquilo, ora isso, ora aquilo, quer isso, quer aquilo, e assim por diante. Então, olha, ora me mandava flores, ora mal me cumprimentava. Então, aqui eu tenho uma alternância, você percebe? Uma hora acontecia isso, outra hora acontecia aquilo. É uma alternância, as coisas se revezam. Então, eu tenho a oração alternativa. Por isso, esse me mandava, o me veio antes do verbo. E aqui também, olha, ora mal me cumprimentava. Esse me veio aqui antes do verbo também por 2 motivos. É uma oração de alternância, alternativa, e eu ainda tenho um advérbio aqui, ó, que é o mal. E aí, o advérbio também, como a gente falou, também puxa o meu pronome para antes do verbo. Temos ainda esse segundo exemplo, que é o tu tens que pagar o aluguel este mês ou te despejaremos. Então, aqui eu tenho somente uma conjunção, ou, né? E aqui eu estou indicando uma exclusão, né? Então, se você paga o aluguel, não acontece de eu te despejar. Mas se você não paga o aluguel, aí acontece de eu te despejar. Então, é uma coisa ou a outra, é a exclusão. Tá? E aí ele puxa também o ou, como é uma oração coordenada alternativa, ele puxa o pronome para antes do verbo. Então, mais um caso aqui de próclise. Tá? E com isso a gente encerra, finalmente, né, os elementos que pedem a próclise. Tá? Então, vamos recapitular. Orações negativas, com palavras de sentido negativo. Orações exclamativas, que expressam desejo. Orações interrogativas, né? Essas 3 são as mais importantes, tá? Principalmente as negativas. Aí a gente tem as orações, quando a gente tem oração subordinada, desenvolvida. A gente tem também, quando a gente tem o gerúndio junto com a palavra em, que às vezes cai também, né? O gerúndio do verbo e antes dele a preposição em. E aí a gente tem com advérbios, outro que é importante, tá? Com advérbio é importante. Aí a gente tem aqui o caso de objeto direto ou predicativo do sujeito antecipado. Esse ainda não tem tanta incidência. É mais o palavra negativa, advérbio, né? As orações coordenadas alternativas, que também não cai tanto, não aparece tanto caso assim. E a que a gente viu aqui, a segunda, que é quando o sujeito for representado por um pronome relativo, indefinido ou demonstrativo. E esse do pronome relativo é um que cai bastante, tá? A gente vai ver depois, em alguns exercícios, o que puxando sempre para perto dele, o que, normalmente o que, mas pode ser o qual, a qual, puxando para perto também o pronome átono, certo? Beleza, então tá. Então, se eu não uso próclise, se eu não tenho nenhum desses casos que eu vi agora, é porque não deve ocorrer a próclise, certo? Então, se eu não tenho nenhum desses elementos, a próclise não é preferencial. Tá, mas aí como eu sei se eu vou usar a mesóclise ou se eu vou usar a ênclise, né? Qual que é a diferença? Nós vamos ver aqui. Basicamente, a diferença está no tempo do verbo. Que tempo do verbo, gente? Bom, lembra que a gente falou que os verbos têm modos e tempos? Modo indicativo, subjuntivo, imperativo. O tempo, presente, futuro do pretérito, pretérito perfeito, etc. Então tá, veja. Mesóclise, que é aquela forma esquisita com o meu pronome no meio do verbo, né? Então pensa, mesóclise, meso vem de meio, né? Então o pronome está no meio do verbo. Isso só ocorre em 2 tempos verbais. Só se o meu verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. A mesóclise é só no futuro. É uma coisa que só vai acontecer um dia no futuro. Tá? Os 2 são tempos que indicam o futuro no modo indicativo. Só aqui é que eu vou usar a bendita da mesóclise. Por que isso? Porque normalmente a gente tem próclise ou ênclise, né? Se não tem nenhum daqueles elementos que a gente viu que pede próclise, eu vou usar a ênclise. Só que acontece que é proibido o uso da ênclise com essas formas aqui de verbo, né? Isso é claro, gente. Normal não, pela norma padrão, né? Que é a norma que cai nas provas de concurso, de vestibular. Mas no dia a dia a gente pode falar, não tem problema nenhum. Só que na norma padrão, que é a norma solicitada aí nos concursos e nos vestibulares, é proibido usar a ênclise com essas formas. Por isso é que ocorre a mesóclise. Por isso que tem essa outra forma, que é a mesóclise. Então, a mesóclise, sempre que tiver futuro do presente ou futuro do pretérito, ela vai acontecer quando não tiver nenhum caso de próclise obrigatória, tá? Como a gente viu lá. E como é que a gente forma a mesóclise?
né? Como é que eu faço? Como é que eu coloco o pronome no meio? Basicamente, o que a gente faz é quebrar um pronome. Um pronome não, um verbo. Então, vamos pegar o verbo buscar, pode ser? Então, veja, eu tenho buscar no futuro do pretérito, eu falo buscarei, né? E eu posso falar também nós, né? Buscaríamos, que é o futuro do pretérito. Então, aqui eu tenho futuro do presente e futuro do pretérito. Primeira pessoa do singular e do plural, tá? Então, vamos segurar essa informação. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu verbo onde ele fica no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? É aqueles terminados em ar, ir, e no caso do verbo por, termina em or, né? Ou verbo por e os seus derivados, como compor, decompor, repor e etc. Tá? Então, primeiro eu vou pegar essa parte do meu verbo terminado em ar, ir, tá? Depois eu vou colocar um hífenzinho lá, e aí eu vou colocar o pronome no meio, depois dessa parte infinitiva. O pronome pode ser buscar-te-ei, que mais? Pode ser buscar-vos-ei, né? Pode ser o pronome me, te, buscar-me-ei, vou me buscar, não sei como, né? Mas, se ele for o pronome o ou o pronome a, que são os pronomes de terceira pessoa, tá? O pronome o ou o pronome a, nesses casos, vamos lembrar que não existe buscar-o, né? Existe buscá-lo, certo? Não existe buscar-o ou buscara, né? Existe buscá-lo ou buscá-la. Por quê? Quando eu vou juntar um pronome o ou um pronome a, ou seus plurais também, né? Numa forma de verbo que termina em R, o que acontece? Eu tiro esse R, né? Aí eu coloco ali o acento e acrescento um L antes do O ou do A. Né? Vamos lembrar, é assim, a gente já fala, eu vou buscá-lo, né? É uma coisa intuitiva. Não fala eu vou buscar-o. Então, tá bom. Então, por isso que eu coloquei o lo e o lá, porque no caso desses pronomes, né, o e a, acontece a gente acrescenta um L aí. Tá, então legal, já coloquei o meu pronome no meio, coloquei o verbo no infinitivo, coloquei o pronome no meio, e que mais, né? Aí, eu vou colocar outro hífenzinho e vou terminar colocando o que ficou faltando do verbo, que é a chamada desinência, que é aquele final do verbo que indica o modo e o tempo do verbo e o número e a pessoa gramatical, né? Se é a primeira pessoa, a segunda pessoa e assim por diante, certo? Então, veja, aqui eu tenho dois exemplos, tá? O primeiro é espantar-me-ia. O verbo é espantaria. Então, vamos apagar aqui, né? Pronto. Então, o verbo aqui é espantaria, futuro do pretérito, tá? Eu espantaria. Espantaria. Então, o que eu fiz? Isso aqui é um T. Eu cortei aqui, espantar. Então, eu peguei a parte do infinitivo, o verbo sem conjugar, espantar. Coloquei um hífen, não travessão, um hífen, que é o tracinho curto. Coloquei o me, que no caso é que eu vou me espantar eu mesma, né? Então, nesse caso, eu estou espantada. Esse me é o pronome, né? E aí, o ia que ficou sobrando, a desinência, eu coloquei no final. Então, ó, eu tenho aqui verbo, pronome átono, desinência, né? Esse é um caso que eu uso com o pronome me, poderia ser com o pronome te, espantar-te-ia, pode ser com o pronome nos, espantar-nos-ia, né? Espantar-nos-íamos, né? Enfim. E aqui, o segundo exemplo é quando a gente tem o pronome o e a, né? Então, veja, o verbo aqui seria abraçarei, né? Abraçá-lo-ei é abraçarei. Por quê? É o futuro do presente, abraçarei. Então, nesse caso, como é que ficaria abraçarei? Abraçarei. Eu corto aqui também em abraçar, né? E deixo o ei para o final, certo? Só que abraçar, quando vem com o meu pronome o, não dá para ser abraçar o ei, né? Porque a gente não fala abraçar-o. A gente fala abraçá-lo. Então, eu tiro o R, né? Acentuo aqui. E aí fica abraçar, fica meu verbo. O lo, que é como fica o meu pronome, abraçá-lo. E o restinho do verbo, a tal da desinência, que indica aqui que é futuro do presente, e que eu tô falando em primeira pessoa, fica no final. Então, tá vendo? Você só corta ali o verbo onde ele termina com a terminação ar, er ou ir, né? Que é o verbo no infinitivo. E você coloca o pronome no meio. E no final, você junta
a desinência que é o que ficou faltando do verbo, tá? Então, vamos ver uns exemplos da mesóclise? Olha aqui, jamais me calarei diante da injustiça, né? Aqui eu tô usando próclise. Por quê? Porque eu jamais, palavra de sentido negativo, certo? Além disso, ela também é um advérbio, né? Então, ela puxa o pronome para antes do verbo. Jamais me calarei, aqui tá certo. Só que se eu tirar esse jamais e começar a minha oração com o verbo, aí eu tenho que usar a mesóclise, né? Por quê? Porque eu não posso começar uma oração nunca com o pronome átono. Pela norma padrão, estaria errado falar me calarei, porque eu não poderia começar a oração com o pronome. E como ele está no futuro do presente, também não posso usar a ênclise. Então, eu construo a mesóclise. Calar, né? Veja o que eu fiz. Calar, coloquei no meio o meu pronome e finalizei com o restinho do verbo. Calar-me-ei. Olha aqui, mesma coisa. Quem te pediria uma coisa dessas? Aqui o T vem antes do verbo, próclise, por quê? Quem sabe diz aí, né? Porque a gente está com o pronome interrogativo, certo? Que é o quê? É uma interrogação, né? Uma pergunta direta. Então, aqui é próclise. Só que se eu tiro quem, né? E começo a minha oração já com a forma verbal, aí fica assim, olha, pedir-te-ia. Pedir-te-ia, por quê? Porque eu não posso começar a oração com o pronome átono. Então, estou falando aqui no futuro do pretérito, também não posso colocar a ênclise, então sou obrigada a fazer a mesóclise. Então, ó, pediria, corto aqui, pedir, ponho o pronome átono T e termino com o que ficou faltando, ia. Pedir-te-ia um beijo se fosses solteira. E no fim, deu as costas àquele que o ajudaria. Gente, aqui é a mesma coisa, né? Aquele que o ajudaria, o que é pronome relativo, por isso que aqui puxou o pronome e ficou próclise. Mas, se eu fosse falar com mesóclise, seria eu ajudá-lo-ia numa situação dessas. Ajudá-lo-ia, por quê? Futuro do pretérito, não posso usar a ênclise, né? E aqui eu quis usar a mesóclise. Nesse caso do meu sujeito ser um pronome pessoal, eu poderia usar próclise ou mesóclise, né? Mas o jeito mais formal é com a mesóclise. Então, eu coloco o ajudá-lo-ia, ó, ajudaria, cortei. Só que como o meu pronome é o pronome o, eu tive que tirar o R e colocar o acento, né? Ajudar, aí coloquei um L, ajudá-lo, e o que sobrou do verbo veio pra cá. Ajudá-lo-ia numa situação dessas. Certo? Tranquilo? Vamos fazer mais um intervalinho? E aí a gente já volta para falar, então, do que sobrou, que é a ênclise. Rapidinho.